Bem-vindos ao IBEF-Cast. Hoje iremos falar sobre liderança na era da inteligência artificial. Meu nome é Gesiane Silveira, sou professora e gestora educacional. Sou membro do CQC de Inovação e Tecnologia do IBEF Espírito Santo. Nossos convidados de hoje são o Evandro Millet, consultor de inovação, Alessandro Coutinho, pró-reitor da Universidade Vila Velha e líder do CQC Inovação e Tecnologia, e Felipe Valfri, advogado especializado em startups e venture capital. Todos são membros do CQC de Inovação e Tecnologia do IBEF Espírito Santo. O assunto de hoje tem tirado o sono de muita gente. Nós vamos falar de inteligência artificial. Evandro, o que você diz pra gente sobre essa temática que tem deixado muita gente preocupada? Olha, a primeira coisa que você tem que dizer é o seguinte: o que eu responder hoje não vale na semana que vem, né? Porque tem tanta novidade acontecendo, tantas informações, tantas startups, tantos aplicativos voltados para esse assunto de todos os aspectos, né, que você tem. É fundamental que qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer líder de empresa, qualquer CEO tem que estar prestando atenção do que está acontecendo e acompanhar todo dia, porque não é fácil. Alessandro? Eu concordo com o Evandro e digo mais, né? Essa liderança que passar esse momento, que ele perder esse timing, essa liderança vai ter muito problema no futuro. Porque o conhecimento é muito rápido. Você imagina, hoje nós temos mais de 237 inteligências artificiais para tudo que quanto é tipo. E o líder que não tiver antenado de como melhor ele utilizar essa inteligência, o melhor modelo que ele vai aplicar, como ele vai aplicar e preparar o seu time, ele vai ficar para trás. E eu falo aqui, Gesiane, também como da academia, né? Como professor, como nós temos pessoas com resistência. Não usou, nunca viu, mas só quer falar das desvantagens. Eu acho que é isso aí que a gente precisa ficar antenado, principalmente o novo líder. Esse líder que vem para frente, esse líder da inovação, não futuro, né? Nós já estamos no futuro com a inteligência artificial. Eu acho que não tem como passar, esse líder tem que se adaptar. É interessante isso que vocês trouxeram, porque a gente está falando de oportunidades que a tecnologia pode trazer para as lideranças e o comportamento dele, né? Então, o comportamento de inação ou não sobre a utilização da ferramenta que pode ser, aí sim, um grande desafio, né? Então, hoje, quando a gente pensa em trazer o ferramental, trazer a inteligência artificial pelo olhar da liderança, seria o quanto você pode usar isso a seu favor para exponencializar o seu negócio. Porque hoje a gente achatou a curva, né, de mudanças no ambiente de negócio. E isso as ferramentas estão aí para nos ajudar. A novidade, ela sempre traz temores juntos, né? Algumas áreas, elas são mais abertas às novidades, né, e às inovações tecnológicas. Outras são mais tradicionais e mais fechadas. A sua área, Felipe, que é de direito, como que você vê isso lá nos profissionais da... Legal. Sabe que em 2019 eu criei a primeira escola de inovação jurídica do estado do Espírito Santo, na época deveria estar entre as 5 do Brasil, 10 do Brasil, e foi justamente para trazer essa conexão com a inovação e a tecnologia. Então, não só no direito, mas em diversas áreas, hoje nós vivemos um momento de... o pessoal usa muito transformação, mas outro dia eu estava num evento e um painelista trouxe, tive um momento de deslocamento. A gente está vivendo, se deslocando para um novo momento e cada dia mais rápido, agora talvez como um trem-bala. Antes a gente estava no trem, né? Agora a gente está falando de trem-bala. Que aqueles que a gente não acessarem esse trem-bala talvez fiquem pelo caminho. E nós, provavelmente, esses atores que estão ali navegando nesse ambiente, o quanto a gente consegue trazer as pessoas que ficaram pelo caminho e entrar dentro desse trem para acelerar no desenvolvimento do seu negócio ou no desenvolvimento até pessoal. Evandro, da área de inovação, a gente tem visto muitos especialistas dessa área trazendo alertas, né, sobre os riscos que a inteligência artificial pode trazer para a humanidade. A gente tem ouvido muita coisa a respeito disso. O que você pensa sobre isso? Olha, esse é um assunto complicado, porque os grandes desenvolvedores, o pessoal que
pega um Elon Musk, pega essa turma aí, começa a criar, né, até um certo receio disso, porque o que está acontecendo é que os próprios desenvolvedores da OpenAI que fez o ChatGPT, por exemplo, eles mesmos não têm certeza das respostas que vão ser dadas, porque a forma de aprendizado é de uma forma tão ampla, e a maneira de programação que ninguém sabe nem qual vai ser a resposta adequada, o que o ChatGPT vai responder. E você tem muitas dúvidas também, porque esses sistemas eles aprendem com os dados que são oferecidos para ele. E o que tem desses dados? Pode ter preconceitos, pode ter informação de ódio, pode ter pedofilia, pode sei lá o que pode ter desses dados, pode ter uma série de informações, né, por esse lado que você não sabe muito bem o que vai gerar nas respostas. A gente já viu muitas respostas nos testes que foram feitos, que saíram da imprensa, etc e tal. Muitas respostas até alucinações, como se diz, né, que ele desembesta a falar bobagem porque aprendeu alguma coisa que a gente não sabe mais de onde veio. Então, existem certos riscos, esse é um, mas podemos falar em outros depois, né? Mas esse certamente é um, é de onde veio o dado, que dados foram esses, que ele aprendeu com que dados, e o que tem nesses dados de interessante. Se ele aprende errado, ele retorna coisa errada, né? Alessandro, lá na educação, isso também tem sido um temor, né? Os professores têm falado muito. Nós somos professores, né? E a gente convive com outros professores que têm também manifestado preocupação em relação ao desenvolvimento, né, dos alunos, como que vai ser isso dentro desse novo ambiente. Então, o professor é uma liderança também, né? Nós estamos falando muito focado aqui no corporativo, mas o professor é uma liderança. E essa questão do medo também é muito dele de ser substituído. Mas se a gente começar a entender, olhar a inteligência artificial na sua essência, eu vejo muito mais como uma extensão da função do professor do que uma substituição. Isso é muito importante. Da mesma forma que a gente vê na questão de um líder. O líder, ele tem a sua função. O que vai acontecer para ele é sobrar mais tempo. O tempo hoje é precioso, né? O tempo hoje ele é muito importante porque ele vai poder atuar de uma forma, ter um olhar para o seu colaborador de uma forma mais efetiva, mais eficiente, com mais empatia, com mais colaboração, né, do que propriamente ele ser substituído. E o professor é a mesma coisa. Ele tem que aprender, e se ele ficar naquela zona de contra a inteligência artificial, ele vai passar para trás, porque ele não vai saber detectar se o aluno utilizou uma inteligência artificial ou não. Então, primeiro ele precisa aprender. Um fato ela está aí, ela não vai parar, né? Elon Musk queria parar a inteligência artificial por 6 meses, né? Até assustador isso. Fazer uma moratória, né? Vamos parar aqui 6 meses. Vamos ver isso primeiro. Retoma. Então, ele não pode parar. Na verdade, a gente não consegue dizer como que isso vai ser no futuro, né? A gente tem que ter fé nesse futuro e achar que, como o Alessandro está falando, vai sobrar mais tempo, talvez, para as relações humanas. Humanas, né? Isso aí. A gente não sabe exatamente como que a coisa vai se dar. Quando começou muitas questões das redes sociais, havia-se um temor muito de afastar as pessoas. Na verdade, as redes sociais, elas afastam um pouco quem está próximo e aproximam os que estão distantes, né? E talvez a inteligência artificial nos dê mesmo mais tempo para as relações humanas. Não sabe ainda como vai ser, mas o certo é que a gente não pode ficar de fora dela, né? A gente tem que ir lá também pode colaborar nisso, a questão de quando lançaram-se o Windows, né? Era aquele temor, as pessoas ainda pegadas ali de que não queria aprender. Hoje nós estamos falando de um smartphone, onde ele tem tudo ali muito mais eficiente e gerou temor, né, Mileva? Nessa época, você lembra de algo desse tipo, com o lançamento do computador, do Windows 95? Sempre que tem uma tecnologia nova, o pessoal acha que vai mudar a humanidade, né? Quando surgiu o rádio, conta essa história, quando surgiu o rádio, achou que o rádio ia substituir o professor, depois a televisão substituiu o professor, também antes o pessoal achava que o cinema, quando surgiu, ia mudar tudo. E os professores continuam aí, né? Com ferramentas específicas cada vez mais, quer dizer, não, há mudanças, muita coisa que muda, mas não necessariamente é uma transformação total de tudo, né? O negócio né? Há uma... Nessa adoção da informatização, como você falou, do Windows e tal, sempre teve, talvez não tivesse resistência, porque muita coisa você começa a perceber, né, que você tem facilidades, né? Quando me lembro quando surgiu o Word, você para escrever, escrevia à mão, aí mandava alguém bater, ou você batia na última linha, errava na última linha, voltava de novo para escrever um texto e via
Tá? Se você mesmo não digitasse, pedia para uma secretária digitar e voltava. Depois que surgiu o Word, foi uma maravilha, fantástico. Você mesmo corrige, bota de lugar, tira coisa, bota coisa. Ali, para mim, por exemplo, eu convivi, não senti esse medo todo, não. Mas essas coisas foram adaptando e as pessoas foram sentindo mais as facilidades que tinham, facilidade de comunicação, facilidade de fazer as coisas de uma maneira muito melhor e muito mais rápida, né? Mas eu acho que vai se adaptando, né? Porque talvez as gerações, quanto mais anteriores, se a pessoa não se mantiver antenado com o que está acontecendo, vai perdendo, depois fica longe daquilo, não consegue entender o que está acontecendo e se perde. Essas tecnologias disruptivas, né? Elas vêm, de fato, elas causam tremor, elas assustam. Por exemplo, o caso, né, Felipe, daquele advogado americano, em que ele fez toda a petição, ganhou uma causa, né, utilizando o ChatGPT, que vai também agora, vamos dizer assim, dentro do que a gente fala da vantagem e desvantagem, ou verdade e mentira, se é verdadeiro ou falso. Mas, na verdade, ele cometeu um erro, porque toda a estratégia da argumentação jurídica que ele fez, Felipe pode explicar até mais nesse detalhe, ele utilizou com casos fakes. Eram perfeitos casos. E da mesma forma, um dia eu fui fazer uma busca sobre startups em destaques de 2021, que é o ano, né, da base de dados dele, ele me citou várias. E eu não encontrei uma página de internet daquelas startups. Mas era perfeito. Ele dizia até o produto. Ele te convencia. Ele me convenceu. Mas mas eu sei que não era aquela startup, mas tinham outras no mercado. Então, eu acho que na área jurídica é onde ele ganha, né? Ele está em terceiro lugar, que ele desempenha um papel muito bom. Você vê, né? A gente tem que ter a habilidade de interpretar os dados, as informações que são geradas por ele. Então, hoje, uma ferramenta, a gente vai trazer uma delas, né? O ChatGPT é uma delas, ela traz todo o grosso da informação, ela traz diversos horizontes que ajuda ali o líder ou ajuda o profissional a acelerar alguns caminhos. Então, isso, como vocês trouxeram, vai acabar gerando muito mais tempo para empregar inteligência no negócio. Então, toda aquela parte mais braçal, inclusive agora olhando para o advogado, né? A parte de conteúdos braçais ali, você consegue organizá-los melhor, de forma mais rápida, sintetizar. Eu acho um belíssimo desafio de qualquer profissional do direito é ter uma linguagem simples. Então, você consegue fazer um esforço daquilo que você escrevia normalmente, enquanto ele consegue aprimorar a sua linguagem para ter uma linguagem simples. Então, é o quanto a ferramenta ele consegue acelerar o seu negócio, a sua atividade, e você dedicar mais tempo àquilo que importa, que era o esforço lá do Windows ou de qualquer outra solução ao seu tempo, né? Que a gente consiga ter mais atenção para aquilo que mais importa. Precisaremos de habilidades, né, diferentes, talvez, da que temos hoje, como análise crítica, né, senso mais crítico, de olhar uma informação e saber se aquilo é verdade, se aquilo não é, criticar aquela informação, enfim, interpretar, né, os dados. A gente vai, talvez, evoluir um pouco nesse sentido, né, de uma ferramenta que, como você disse, já traz o grosso, né, traz a parte mais braçal feita, faz todas as pesquisas e já traz para você. Você trabalha muito mais com inteligência, analisando e criticando aquelas informações e aqueles dados, do que de fato fazendo uma pesquisa braçal e buscando e reunindo informações. Que é o papel da ferramenta, né? É fazer um trabalho braçal. Agora, acho que poucos dias atrás eu conheci uma ferramenta de uma startup capixaba, ela faz exatamente essa reunião de artigos científicos e afins para municiar os pesquisadores com as informações em nível global. Você imagina o esforço que é identificar isso e construir o seu TCC, a sua pesquisa. Ele reúne ali, aquela ferramenta está ali, em meia dúzia de cliques, refinando, você já identifica todas as informações, ou boa parte das camadas de informações que você precisa para desenvolver. Então, o ser humano... não é que ele será substituído, vai ser substituído naquilo que importa, aquilo que não importa, na verdade, né? Que é a atividade braçal. Rotineira, repetitiva. Para que ele dê atenção àquilo que ele consegue agregar mais valor, que é toda a sua inteligência. Então,
ao invés do que inicialmente alguns imaginavam, está endereçando para um outro caminho. Isso está potencializando os negócios, né? Está potencializando a própria atividade daquela pessoa. A inteligência artificial, na realidade, a gente já convivia com ela, né? Porque quando você faz o Netflix selecionando filme para você, o Spotify selecionando música para você, já fala, só que estava embutido dentro desses aplicativos. Agora isso aí ficou aberto. O chat GPT nome, né? Botou na mão de todo mundo. Você não tinha possibilidade de usar. Agora botou na mão de todo mundo. E esse negócio do trabalho é interessante. Você falou do Windows, por exemplo. Quer dizer, de repente apareceu um pacote Office. Agora todo mundo, de alguma forma, para trabalhar, tem que saber usar aquele pacote Office. Como é que você vai escrever na mão? Sem Word, sem não sei o que mais? Fazer uma apresentação, usar uma planilha, você vai fazer na mão isso. Hoje em dia você tem a ferramenta, libera você de mais tempo e aumenta a produtividade. Agora você vai ter outra ferramenta mais avançada que é essa, né? Então, na realidade, você colocou na mão uma série de coisas. E aí se discute sempre o seguinte, mas as pessoas vão ser substituídas por esse negócio? Quer dizer, aparentemente a verdade é o seguinte: quem não souber usar essa ferramenta, quem não sabe usar um pacote Office, também não tem espaço, difícil de ter espaço profissional. Quem não souber usar a ferramenta de inteligência artificial, uns aplicativos desses, também não vai ter lugar no mercado profissional, no mercado de trabalho. Verdade, só complementando, nós aprendemos com tudo isso que você falou, uma habilidade de fazer o search, de poder fazer a busca. O que vai mudar agora a habilidade do líder, das pessoas, do liderado ali, né, do colaborador, é promptar. Se você fizer uma pergunta simples, subjetiva para o chat GPT, ele vai te responder com erro. Quanto mais você consegue conversar com ele e te extrair mais, ele vai responder ainda com mais eficiência. Eu vou dizer, não são 2 comandos, 2 prompts bem legais, que é muito interessante, até porque a liderança pode usar. Primeiro seria o TL.dr e você coloca um link que você quer. Ele vai pegar aquele link do site e vai fazer um resumo para você, que é aquele too long, did read, ou seja, não quer nada longo, ele reduz. E tem um muito legal que eu utilizo às vezes para poder ensinar meu filho, que também você pode se basear, que é baseado no Eli5. O que é isso? Explain like I'm 5, ou seja, me explique como se eu tivesse 5 anos de idade. Você vai colocar um conteúdo de um texto, ele vai te explicar como que você tivesse 5 anos de idade. Isso mostra que o líder ele vai ter que ter essa capacidade de falar mais fluente, de melhorar sua comunicação, de ser mais didático, mais pedagógico do que a liderança. Hoje está virando a liderança clássica, né? Nós falamos aqui em inteligência artificial. Então, ali tem uma chuva, né, de ferramentas que a gente pode utilizar a nosso benefício. Eu, como professor, eu não vou mais para uma defesa de doutorado sem eu puxar a tese no chat PDF. O que ele faz? Ele resume todo aquele documento de 200 páginas, 150 páginas em perguntas. E eu posso entrar em cada pergunta e entrar o contexto. Uma vez que eu entendi o documento, porque muitas vezes o resumo não está claro. E se ele não entendeu aquele resumo claro, você gera dificuldade para você ir para uma banca. Então, a mesma coisa, documentos longos que você tem hoje no mundo corporativo, eles podem estar simplesmente sendo resumidos e acelerar o seu processo de absorção desse documento. E os líderes ficam mais disponíveis, né? Então, daí no assunto da liderança, mais disponíveis para desenvolver as relações humanas, né? Que a gente não deixe toda essa tecnologia ofuscar, né, nossos brilhos dos olhares, né? Que a gente continue com um olhar para a essência humana e que isso possa vir mais à tona, né? Talvez a gente esteja num momento importante para isso. O quanto o líder consegue potencializar isso dentro da sua própria organização, porque agora ele tem que ser o especialista, talvez, né, em inteligência artificial, ou entender esse ferramental para propagar isso dentro da sua estrutura, de modo que a operação em si consiga acelerar ou alavancar de alguma forma. Aí trago o meu exemplo enquanto advogado especializado na área. Talvez por viver esse ambiente, assim que lançaram as primeiras iniciativas, a gente já estava ali utilizando e testando dentro do escritório. Quanto isso potencializou o tempo que às vezes eu não tinha dentro do escritório para conversar com os advogados, agora passei a ter tempo.
Então, antes a gente tinha um esforço gigantesco de ter uma call por semana específica ou 2 calls semanas específicas com a equipe, e eu não conseguia. Sempre atarefado com alguma coisa. Eu consegui me organizar melhor, porque boa parte das coisas a gente deslocou ali para a IA nos ajudar a acelerar algumas entregas. E a gente foi replicando isso em toda a nossa estrutura organizacional. Então, a gente aprendeu, testou e foi testando. Cada ferramenta a gente está usando para alguma coisa e está acelerando alguns processos internos. Tem uma preocupação, você falou nesse problema da liderança, tem uma preocupação que eu já vi escrito, pessoas escrevendo sobre isso, quer dizer, você hoje aprende as coisas convivendo com pessoas. A tendência é você aprender as coisas com o ChatGPT ou com os instrumentos de inteligência artificial ou outros aplicativos que tem. Quer dizer, isso diminui a relação? Como é que fica? Você vai daqui a pouco aprender tudo que você sabe, não vem de outras pessoas, vem dali, do processo que você não sabe de onde foi alimentada aquelas informações, toda a informação que você tem, e vem a partir dali. Qual é a consequência disso? Ninguém sabe muito bem. Ninguém sabe, a gente não sabe o que vai acontecer ao longo do tempo. As pessoas perderem a capacidade de articular coisas, de conviver com as outras pessoas, em contrapartida do que você está dizendo. Você tem mais tempo, ao mesmo tempo você aprende diferente. Né? Mas a gente precisa cultivar, eu acho, sabe, essas relações. E assim, as pessoas são carentes de outras pessoas que possam ouvi-las de fato. E a gente... Vamos aproveitar talvez esse tempo, né, que vai sobrar. Não sei se a gente vai ocupar esse tempo com outras coisas, né? Esse é o problema. Mais provável. A gente acaba ocupando com outras coisas, mas assim, que a gente consiga de fato... O líder, ele é uma inspiração, né? Ele tem que ser uma inspiração também. E o ChatGPT não vai inspirar. Não vai inspirar. Ele não vai ter intuição. Ele não vai ter inteligência emocional, que é legal isso que você falou. Consiga, assim, que a gente consiga ouvir de fato as pessoas, né? Dar a atenção que as pessoas precisam. As pessoas vão continuar com essa necessidade de falar, eu acredito. Na verdade, o futuro é uma grande incógnita, né? Mas eu acredito que as pessoas vão continuar com essa necessidade de serem ouvidas e que isso está tão escasso hoje, né? As pessoas estão sempre apressadas, né? O outro está falando, você já quer completar a frase do outro. O assunto. 2x. 2x, né? Ninguém dá conta de ouvir uma pessoa que fala devagar. Então, assim, não sei, é complicado porque o futuro a gente não sabe, mas o fato é que a gente está precisando disso. Né? Eu acho algo também que vem à tona, né? Que é muito crítico. Primeiro, é a questão do líder. Eu falo até o professor, que é um líder dentro da sala de aula, tem que ser o uso com responsabilidade das inteligências artificiais. Primeira coisa. E o segundo, né, talvez Felipe Millet pode completar um pouco mais, a gente está descoberto da área jurídica, né? Como é que tem alguma regulamentação sobre esse uso? Ainda está muito no início, né? Nós estamos no hype, está no ponto máximo de uso, mas a questão jurídica ainda, a gente não vê um movimento, um passo de regulamentação da IA, né? A gente tem um movimento forte buscando essa regulamentação hoje no Brasil. A questão é o quanto nível de consciência nós temos para regular algo, né? Então, esse é um regular errado, né? Antecipadamente. A regulação, ela sempre vem depois. E quando a gente traz ela pode trazer limites objetivos demais que podem criar fricções no seu crescimento, positivamente ou não. Então, qual o nível de consciência que nós temos hoje sobre essa utilização? Se os grandes líderes globais não têm certeza, o quanto o nosso legislador vai ter certeza de quais são esses limites regulatórios que a gente tem que trazer? Então, usando a palavra que você trouxe, responsabilidade, a gente vai ter que ter muita responsabilidade de todos os lados, seja na utilização no ambiente corporativo, ou seja também no ambiente legislativo, quais são os limites que a gente quer impor como mínimos existenciais para proteger algo. Porque a regulação ela é importante para trazer previsibilidade, logo traz segurança jurídica, logo dá fluência nos negócios. Mas, ao mesmo tempo, a depender como isso é desenhado, pela falta talvez, de maturidade, a gente pode criar fricções ou barreiras que possam impedir, de alguma forma, a gente evoluir ali enquanto humanidade também. Então, tem uma polêmica grande acontecendo, é o seguinte, direitos autorais, patentes, eles estão aprendendo, quer dizer,
o ChatGPT ou essas ferramentas aprendem o estilo de cada artista, por exemplo, que pinta. Depois pinta alguma coisa, o que tem a ver com aquele estilo? Né? Ou textos que ele aprendeu, textos inteiros que ele usa pedaços, usa a ideia, usa a maneira de escrever, escreve de quem é o autor daquilo. Né? Qual é o direito autoral que vai se pagar para aquilo? Daquela imagem, daquele da texto. Música, né? O David Guetta fez um remix inteligência artificial que ele ficou louco. De quem que é esse remix? Esse MP3 exportado, de quem que é? Quem que é o autor? É o misto de várias pessoas, né? De vários inputs que ele recebeu. No final, o violador ou o criador vai ser a pessoa, o ser humano que está recebendo aquele output ali, aquela resposta ali da ferramenta. Não pode ser inteligência artificial. Ela é uma ferramenta no final do dia, né? A questão é quem vai utilizar, ter a responsabilidade de entender quais são as fontes, né? Quem vai ser acionado e pagar a multa. Eu vou cruzar um pouco aqui com o ramo da biologia. Vocês imaginam, né? Em 1950, eu tive o prazer de assistir uma palestra de James Watson, no Instituto Gulbenkian, em Portugal. Watson e Crick descobriram o DNA. Você já imaginou se você tivesse patenteado o DNA? E agora vem isso. Quantas pessoas ganham dinheiro à base do DNA da descoberta deles? Dessa questão do direito autoral vem quantos processos estão sendo otimizados numa corporação? Quanto ela está ganhando a mais? Será que a IA pode amanhã reivindicar esse ganho? Pelo que você falou, não, né? É porque é uma ferramenta, é interessante isso. A Evo, né, que é uma startup capixaba, ela trouxe, eu não conhecia ainda essa ferramenta dela, ela tem, eu conheci a ferramenta de pool de startups que ela tem ali no banco de dados. Agora, as corporates que estão ali nela, de acordo com a pesquisa que a pessoa faz, ela começa a indicar as melhores startups para resolver uma determinada dor. Então, a gente volta à questão, né? O quanto a IA vai conseguir potencializar os negócios e eventualmente vai violar ou não alguma coisa. No final do dia, são seres humanos. E a IA ali é uma ferramenta. Então, que você está usando para minerar dados e transformar em alguma coisa. Muito interessante. Eu posso citar alguns exemplos aqui? Separei para gente. Eu acho que obviamente todo mundo já conhece, né, o ChatGPT para a questão famosão, famoso e até mesmo para a questão de produção de conteúdo, para você fazer o seu planejamento do seu colaborador. Alguns já mencionam até mesmo a capacidade que ele tem de interagir com o banco de dados, algo que você iria ver uma correlação, mas que ele te mostra múltiplas correlações desse banco de dados, né? O GPT Writer, esse é muito legal. Você começa a indicar os comandos do e-mail que você quer redigir. O gestor hoje ele está cansado, não tem como, ele inicia o comando, ele escreve todo o e-mail com base no conteúdo, né? O Venturus aí, para que é? Para analisar e amadurecer negócios de ideias e produtos. O famoso Loca, né? Que é para você criar logomarcas dos seus produtos, seja da sua startup, da sua spin-off, da sua própria empresa, de produtos da sua empresa, né? O Midjourney, esse é famoso de imagens, né? Muito utilizado. E, assim, são imensos. O LinkedIn, se você quer fazer recrutamento, você tem o LinkedIn Manager, que é uma ferramenta que o próprio LinkedIn de IA para você contratar melhor, baseado no próprio LinkedIn. Esse Lookup é muito legal também, porque você faz uma pergunta de um determinado termo e ele te responde com vídeos, com textos, artigos, para poder resumir. Então, assim, é uma série de inteligências artificiais que a gente tem, né? Lembrando também, se eu não me engano, os dados, 11 já viraram unicórnio, né? Ou seja, estão valendo mais de $1 bilhão. A velocidade, a gente vive da noite pro dia, a gente vive um momento de hype. Eu acho que isso também é importante. Tem um risco grande, é o negócio da programação, né? Quem mexe com programação, por exemplo, acha fantástico a capacidade de escrever programa de computador do ChatGPT. Pelos comandos, pelo prompt, ele faz um programa. O problema é que existe o seguinte: onde é que ele foi treinado para fazer aquele software? Foi treinado legal? Porque tem muita gente que... O fato de ter vindo o programa, ter vindo o ChatGPT, muita gente que está habilitado acha isso bom, deve estar legal, deve estar certo. E muita gente que às vezes não tem capacidade de analisar aquilo, pede para fazer o programa, depois o programa vem, ele bota na empresa para funcionar,
e ele não tem capacidade de avaliar se aquilo está certo ou não, porque foi o ChatGPT que fez, foi a inteligência artificial que fez. Isso é um risco grande para você usar esse negócio com cuidado, com parcimônia, para saber o que você está colocando dentro da empresa em matéria de desenvolvimento de software. E a Apple já impediu, né, que os seus TIs utilizem o ChatGPT dentro do serviço, porque eles não sabem o quanto você programar utilizando o ChatGPT, ele vai aprender e amanhã uma outra empresa pode ter acesso à mesma coisa. Tudo ele vai guardando, né? Guardando. Tudo é aprendizado. Machine learning. E vai guardando as informações confidenciais da empresa, né? Também fica aberto para todo mundo depois, alimenta outros dados. Justamente. Mas essa capacidade de crítica talvez seja uma das grandes habilidades do futuro, né? Você ter que olhar para algo e saber se aquilo é bom, se é ruim. O problema é a pessoa. Muita gente vai começar a usar isso de apoio, né? Usar o ChatGPT. O problema é que muita gente vai usar sempre, o tempo todo, sem fazer mais nada, sem criticar, sem discutir, vai passar 100% do tempo usando aquele negócio. Como é que fica? Qual é a consequência disso? E até para você ter respostas, você precisa saber perguntar, né? Então não é assim tão simples, né? Tem que ter habilidade de promptar. Você tem que ter, então, novas habilidades surgindo aí. Vamos, então, já encerrando, né, esse episódio, partir para as considerações finais. Felipe? Eu acho que, falando assim sobre a utilização das ferramentas da inteligência artificial pelos líderes, é o quanto ele pode se aproximar, se apropriar, exponencializar isso ou distribuir isso internamente para que o negócio dele se acelere, né? Para que esse negócio consiga se desenvolver mais rapidamente. Então foi um prazer bater um papo sobre isso. Evandro, o que você quer dizer para os nossos ouvintes? Olha, é interessante observar os benefícios e os problemas, né? Os benefícios tem muitos, aparentemente, pelas histórias todas que nós vemos. Por exemplo, a produção de medicamentos, ele pode facilitar e acelerar muito a produção de medicamentos. É o que todo mundo diz que pode acontecer pela facilidade, pela manipulação de dados de uma maneira inteligente, né? Esse é alguma coisa de benefício para a humanidade, né? E preocupação, porque a preocupação com os deepfakes, né? Você pode daqui a pouco receber no seu celular o chefe da sua empresa, o CEO da tua empresa pedindo para você fazer alguma coisa, depositar um dinheiro para ele urgente, e não era ele, era falso o negócio, e a cara dele falando para você. Como é que você vai se defender disso, né? Estou exagerando aqui, mas não é exagerando, é uma possibilidade, acontece hoje até. E cada vez mais esses deepfakes, essas coisas falsas vão proliferar pela rede, você tem que se defender com isso, todo mundo tem que se defender. Então, os benefícios e os cuidados estão aí para se pensar e avaliar. Alessandro? Bom, eu acho que fica o que eu falei, não adianta fugir. Eu acho que o líder hoje ele precisa de aprender a usar, como ele vai aplicar essas ferramentas, mas principalmente no ambiente corporativo, seja também na educação, onde for, o uso responsável, né? A responsabilidade nesse uso ela é muito importante até mesmo para a gente não banalizar uma ferramenta que pode ser muito legal para ser aplicada no ambiente corporativo, mas que possa ter um mau uso, né? Como muitas ferramentas, muita inovação que nós vimos que foi utilizado do lado ruim. E no mais, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje no IBFcast. Agradeço a participação de todos vocês. Nós falamos hoje sobre liderança na era da inteligência artificial. Queremos pedir a você que ficou conosco até o final, que dê o seu like, compartilhe esse conteúdo, que assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Muito obrigada. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo ele categoria Diamante, ArcelorMittal e Vale, categoria Master, Apex, Banestes, Med Senior e Cicobi, categoria Pleno, Baker Tilly e SH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Time Now e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da FUCAP Business School.